escolhi a dedo a casa que eu queria, né? Então essa é uma gratidão que eu tenho, uma das coisas que eu tenho nesse período de trabalho, é uma gratidão que eu tenho mesmo. Está lá, servo, criei 4 filhos lá dentro, tenho uma filha que mora até hoje, é um patrimônio da família, né? E está dentro da minha história com o Dr. Daci. Então nessa época eu já trabalhava com o Dr. Daci, Granja das Oliveiras. A Granja das Oliveiras, ela iniciou no período de construção das casas lares, como ele esteve falando. Eram 12 casas, 12 casas, não. Era 8. Deixa eu corrigir. 12 casas, ela completa. Começou com 3. Assim, foi acrescentando até chegar às 12. Começou com né? 3 casas então, velhas, na medida não que tratadas. a construção de 3 casas, começou a habitação. E continuou a construção até chegar a 12 casas lares. Essas casas tinham um casal, como o doutor Daci falou, e dependendo do número de crianças que tinha o casal, poderia ter mais ou menos criança assistida. Por exemplo, a casa que eu tomava conta, que eu morei lá no Gama, né, não morei na Grande Oliveira, eu já fui habitar já no Fernando, né? Como eu tinha 4 filhos, eu tinha meus 4 filhos mais 8 crianças dentro da casa. Assistida como se fossem filhos, tratado com sentimento de filho. A mãe cuidando durante o dia, e o pai trabalhando e voltando para casa e cumprimentando cada um, vivendo com cada um, se alimentando numa mesa composta. Então era um sistema realmente de família. Por isso a gente tem resultados diferentes da época de hoje, de pessoas com índole diferente, com formação diferente. Então esse é um pouco do meu período, doutor Daci. Como é que surgiu o projeto? A ideia de Minas Gerais? A ideia foi o seguinte, como secretário de Serviços Sociais, eu era presidente do conselho, da fundação, que tinha um conselho diretor, formado por pessoas ilustres, senador Josafá Marinho, o deputado Manuel de Almeida, o arcebispo Dom José Nilton, amado diretor da Escola de Serviços Sociais, um representante do Rotary, um representante do LAIR, um representante da Associação Comercial. E havia um deputado, Manuel de Almeida, que era muito dedicado aos programas de menores. E eu pedi a ele que ele acompanhasse a tramitação de todo o programa que houvesse dedicado a menor na Câmara, para eu tomar conhecimento. E ele me revelou que havia uma experiência de casas lares no interior de Minas, eu acho que em Januária. E aí surgiu a ideia de fazer isso aqui. Mas não tínhamos dinheiro, não tinha casa, não tinha nada. Até que me indicaram que havia essa propriedade, chamada Cruzeiro, Granja Cruzeiro, pertencente à Nova Cap, abandonada. Então eu consegui, com a presença da Nova Capa, a doação dali, ali começou a granja por sugestão do deputado Manuel de Almeida, que já faleceu, como tinha pé de oliveiras, se transformou em Granja das Oliveiras. Então a ideia foi dele, e eu gostei da ideia e implantei, parece que com sucesso, né? Como o Dercílio, que conviveu lá, ele sabe disso. Mas o Dercílio teve outro papel mais importante também, era das oficinas, né, Dercílio? Sim, sim. O Dercílio organizou as oficinas todas lá, Então, saíam profissionais bons. Dentro desse conjunto tinha as oficinas. As oficinas tinham 2 finalidades, assim, a gente podia associar 2 objetivos. Um que era produzir bens para a unidade. E outro que era o principal, que era o treinamento, a profissionalização dos menores. Desde a oficina de corte e costura até a alfaiataria, a oficina, a marcenaria, eletricidade,
e sapatos, onde Móveis. se construía móveis, a oficina marcenaria se construía móveis para as unidades, móveis de qualidade. Madeira de lei, não se fazia coisa de carregação, não, era madeira de lei. Era muito bem mobiliada. Mas tudo com meninos, né? Tudo produzido pelas crianças, com orientação de um instrutor, de um professor de ensino industrial. Então, a sapataria, ela tinha assim uma repercussão muito importante, porque ela calçava os meninos. A gente comprava material, solas, preguinho, taxa, ferramenta, era produzido sapato de qualidade lá dentro. Eu, sinceramente, eu perdi a oportunidade de guardar lembranças. Mas eu tenho uma fotografia do presidente Castelo Branco com o sapato na mão, Sim. examinando lá em Taguatinga, na inauguração do centro comunitário, e elogiando com meio de autoridades, vendo o sapato como produção de artesanato. A qualidade do móvel, a qualidade do sapato, a qualidade da roupa. Crianças eram produzidos vestuário, roupa, cama, mesa e banho, era produzido lá dentro. Só se comprava o tecido. E era produzido lá dentro meninas bem vestidas, meninos bem vestidos. Roupas feitas. Roupas feitas por eles, dentro da oficina, com o trabalho das crianças, das próprias crianças, recebendo treinamento e produzindo vestuário, produzindo peças para o seu próprio uso. Era uma coisa que me encantava. Eu, sinceramente, eu tenho lembranças assim que... Mas tem a parte ainda da horta. Sim, tem a Foi horta. a parte inicial da horta. Então, tem a horta, onde se produzia verdura para... Se vendia na feira. Se vendia, se fazia feira, levava na Kombi. As crianças iam comercializar o produto na feira. E esse produto era revertido em benefício deles próprios ali dentro. Então, muitas coisas que se fazia que a gente até parece que fica esquecido no tempo, deixa assim, de hoje ser percebido o valor que tinha. Assim, na construção de uma sociedade. O que se representaria na construção de uma sociedade? Na formação de uma pessoa, de um ser humano. Um ser humano que às vezes tinha sido abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, ou não simplesmente abandonado, mas até pais que sofreram acidentes, que desencarnaram, e os filhos ficaram órfãos. Porque tinha muitos casos desses lá dentro, assim, pessoas que não tinham. A preferência era dada a esses menores que estavam ou abandonados ou em estado de abandono. Que, os pais mesmo procuravam o serviço social, porque não tinham condição mais de sustentar os filhos ou conviver com eles, né? Então, a preferência dos internos, não vou dizer interno, que lá não era internato, os moradores da Grande das Oliveiras, em grande parte vinham desses menores que estavam assim em estado de abandono, estavam para ser abandonados. Essa palavra abandonado, lá não se falava essa palavra, abandonado. Lá se falava a palavra assistido. Podia ser um menor aluno, assistido, um aluno. Então, recebia uma assistência, mas abandonado, ninguém assim trazia isso aí como sendo uma coisa assim. Era um estigma, né, que a gente aboliu. Exatamente. Se falava os meninos da granja. Tinha outra conotação, tirada essa ideia. Os meninos da granja serviam de exemplo para outros meninos das redondezas. A Granja das Oliveiras também teve um outro grande papel. Havia várias outras granjas, que havia plantações, tudo, mas não tinha energia elétrica. A primeira casa que teve energia elétrica foi a Granja das Oliveiras. Tem fotografia do prefeito ligando a energia elétrica. Dali foram as outras grandes tendas ali, a Sofrango se instalou, outras indústrias se instalaram. Isso foi influência
da Granja dos Oliveiras sobre toda uma área muito grande. Outra coisa também importante, a Granja dos Oliveiras fica na estrada de Goiânia. Paralelo, né? Não, é para Goiânia. É para Goiânia. Pois é. E se comunica com a estrada que vai para o Gama, se comunicava com a estrada de Terra, né? de terra, toda esburacada, para nós conseguirmos pavimentar, que a prefeitura pavimentasse aquela estrada, de forma que a ligação entre as duas grandes vias se tornou praticável, né? Aí se instalaram indústrias, toda porque tinha energia. Foi uma grande influência que um projeto simples, né, que nasceu de uma ideia simples, se tornou tão grande, tão importante. Como é que foi o processo de Pois construção, então, de reforma? Pois é, então essas casas, eu andava à procura, eu tinha a ideia, né? Conversava, queria fazer um estabelecimento que pudesse abrigar menores nesse sistema de casas lares. E o doutor Inácio, que era o diretor do departamento de viação e obras, gostava muito de conversar comigo e um dia me deu a ideia, a notícia, de que havia essa Granja Cruzeiro abandonada. Era da Nova Capa. Eu consegui a cessão da Nova Capa. Era o espaço físico, não eram as casas abandonadas, né, doutor? Era o espaço físico, era a terra nua, né? Não eram as casas. Não tinha nada. Não tinha A nada. horta, a primeira coisa que se fez... Mas não tinha casa. Foi, Não tinha casa. As casas foram de um projeto, um projeto elaborado para assistência, quartos masculino de um lado, feminino do outro, tudo muito bem planejado. As casas não existiam quando... existia, as 3 casas. Então, as 3 casas, existiam casas abandonadas, destruídas, tudo. Então, nós recebemos aquelas casas e começamos logo a reformar as casas. Conseguimos mão de obra da Nova Cap e trouxemos logo 8 meninos que estavam na hospedaria de imigrantes, Taguatinga, abandonados lá. Conseguimos, recrutamos 8, pena que o Paulo, um deles, não está aqui. Ele está vindo aí. Não vem? Ele está vindo. Pois é. Então, esses 8 meninos, tem uma fotografia aí, com eles ajudaram. A primeira tarefa deles foi ajudar a pregar, a fazer, remodelaram as casas, se tornaram habitáveis. Em seguida, ao mesmo tempo, começou a fazer a horta. O terreno ficou limpo, tudo ficou horta, e no final ficou uma beleza de local. E aí, então, houve a construção, ia se fazendo a construção da granja definitiva. E o projeto falasse do Lúcio Costa, que indicou uma pessoa? Esse episódio interessante. O Plínio Cantanhede, doutor Plínio Cantanhede, que então prefeito, era um entusiasta dessas ideias e me dava muita força. Qualquer inauguração que tinha lá, alguma coisa, ele comparecia. Ele comparecia com o secretário de Educação, o secretário de Obras, o presidente levava todas as autoridades para prestigiarem o ato. E um dia ele me telefona e disse que fosse ao gabinete dele. Eu fui. Ele disse, olha, eu estive no Rio, almocei com o Lúcio Costa. O Lúcio Costa sabe que foi o planejador da cidade, o urbanizador, traçou o plano urbanístico. E ele gostou dessa ideia, das casas lares, gostou muito da ideia, e quer fazer o projeto, quer te conhecer. Então, o doutor Plínio marcou lá para o dia seguinte, ou daí a 2 dias, um encontro meu com ele, eu fui lá. Ele já tinha o esboço do projeto enrolado numa folha assim, o projeto de ter uma casa aqui, outra aqui, outra aqui, certinho. E no centro tinha um edifício grande, comprido.
E ele estava me explicando para que servia, isso aqui é oficina, isso aqui é escola, isso aí. E eu perguntei, doutor, para esse prédio grande que está no centro, o que, que é? Ele falou, é o refeitório. Ele disse, ah, mas doutor Plínio, na granja não vai haver refeitório coletivo. As crianças vão fazer as refeições na sua casa. Como todo mundo, na sua casa não é assim, então não tem refeitório. Vamos fazer esse prédio para servir de convenções, esporte, reuniões e tudo. Mas a filosofia sempre que predominou era essa. Vamos fazer uma coisa igual a como é na minha casa. Então ele disse que não podia, por afazeres, não podia vir ao Brasil, mas gostaria de participar. E me disse que tinha uma assistente, a doutora Gisele, arquiteta, muito boa, que ia me procurar. E ela, de fato, me procurou. E eu contei isso, tudo para ela, o que, que era a filosofia, o que, que eu pensava sobre o assunto. E ela ficou de fazer um projeto de uma casa, para se eu aprovasse, faria as outras. E me apresentou um projeto muito bonito, e foi explicando, isso aqui é o banheiro, os banheiros, aqui são os quartos, aqui é o quarto do casal e tudo. Aí eu perguntei para ela, vi duas portas, uma na frente e outra atrás. Eu perguntei, o que é isso aqui? Isso é porta? É a porta de entrada do casal. Essa outra, entrada das crianças. Eu perguntei, a senhora tem filhos? Não tem? Lá tem porta especial para os seus filhos entrarem e outra só para o casal? Não, então não serve. Tira essa porta daqui, nos disse. Ela pediu desculpa e fez o projeto. Todo, construíram, depois ficou todo pronto, ficou uma beleza. O projeto feito pela coisa, com orientação do Lúcio Costa, que ele não participou pessoalmente, mas orientava a assistente dele para fazer. Na conversa com o Lúcio Costa, tu fala do cheiro da comida, você lembra? Ah, quando ele falou no refeitório, eu disse, doutor Lúcio, nós queremos integrar essas crianças que não têm pais, foram abandonadas pelos pais, com os novos pais adotivos. Nada melhor do que o cheiro do feijão para atrair, para unir assim. Então, o senhor provavelmente deve ter tido em casa, quando era menor, chegava lá e levantava a tampa da panela e cheirava, o que é que está fazendo, cozinhando hoje? Então, o aroma serve para unir a família. E é o que acontecia lá, né? As crianças vinham cansadas da aula, da prática, depois chegavam lá e logo com fome comendo. Então, não tinha que ter refeitório. Tinha que ter ali, uma era melhor cozinheira do que outra, sei lá, mas eu acho que todos eram boas, né? Havia muitos casais que se candidatavam. Então, as condições eram essas, uma dona de casa experiente e o marido ter uma profissão, para não ficar o marido lá se coçando enquanto a mulher trabalhava. Então, o marido tinha que ser um profissional, ia para a lavoura, ia para a oficina, fazer isso, fazer aquilo. Isso é a ideia geral. E casal foi. Tinha que ter filhos? Tinha que ter filhos o casal? Não necessariamente. Não, mas podia ter filhos do casal. Podia ter filhos. Quem chegou aí? Paulo chegou aí. Ô, Paulo, estão me fazendo perguntas para ficar nos arquivos, não sei de quê, Da humanidade, a respeito do programa de assistência aos menores. E estávamos na Granja das Oliveiras e estávamos falando que os primeiros 8 que foram... Eram 10. Eram 10? 10. Os primeiros 10 que foram para lá foram tirados de da hospedaria de imigrantes da ENIC, naquela época era ENIC. Depois transformou Supra, Inca, né, e eu queria saber, te perguntar, porque eu realmente não sei, por que tu fosse parar lá? Posso falar alguma coisa? Na verdade, eu sou do Maranhão, Caxias, né? E em 64
Em 59, minha mãe e meu pai morreu e minha mãe veio para o Brasil em busca de recursos. Naquela época o Brasil era Eldorado, né? E em 64, então, eu vim, eu e uma irmã, né? E nós ficávamos, então, minha mãe era doméstica, a gente ficava na rua, né? Foi quando eu tinha um padrinho que trabalhava lá, então em Nick, na época, né? E eu passava o dia onde eu me alimentava, onde tinha uma sopa e ia para lá, né? E chegou então uma pessoa de nome João Cicino, que eu considero meu pai, né? Querendo alguns menores para então montar uma instituição, que na época eu acho que era uma instituição modelo, né? E então, dentre esses menores que tinha naquele lugar, eu fui um dos escolhidos, era eu mais 9. Né? E no dia 10 de fevereiro, quantos anos? eu tinha 10 anos, isso foi em 64, né? Eu nasci em 54, tinha 10 anos de idade, né? Então, no dia 10 de fevereiro de 1965, então, esses 10 menores, né, foram para esse lugar chamado Grande Oliveira, que hoje ele é situado entre o Gama e Taguatinga, hoje é onde está localizado na cidade chamada de Recandazemas. Né? Essas 10 crianças que chegaram lá nesse lugar, Grande Oliveiras, né, que começaram a trabalhar esse projeto piloto, do qual na época o senhor era presidente da Fundação das Primeiras Sociais, né? Que então era uma autoridade na época, uma pessoa que tinha um cargo político em Brasília e que, juntamente com o arcebispo, como o senhor disse, o deputado Manuel de Almeida, né, que passavam a frequentar esse lugar, né, que na verdade não era um internato e não era um orfanato, era um sistema de casa-lar, né, que era algo realmente um modelo, né, onde cada criança ficava em uma residência que tinha uma família. Né, tinha um casal, né, um pai e uma mãe, e tomava conta de uma quantidade de crianças. Né. A refeição era feita na mesa, né, uma família rezavam, né, até hoje rezavam durante as refeições. A prática até hoje, eu tenho essa prática na minha casa, que eu aprendi lá. Nós tínhamos algumas oficinas, como tinha a eletricidade, onde o nosso amigo aqui era um dos instrutores, tinha uma carpintaria, tinha uma sapataria, tinha uma alfaiataria, né, e eletricidade. Né? Porque na época, na verdade, tinha muito mais eu sinto que tinha uma preocupação em formar cidadão. Hoje, essas coisas que hoje estão na moda, naquela época já tinha esse projeto, né, de se formar cidadão, dando dignidade, dando profissão para essas pessoas. Né? E o senhor, como na época era presidente da Fundação das Primeiras Sociais, ia com toda a sua família. Final de semana para lá. Era algo assim. Fim de semana, né? Um pouco diferente, né? E foi aí onde eu procurei, onde eu conheci o senhor com sua família, e até hoje nós temos esses laços cada dia mais fortes em função dessa convivência nossa desde 1965. Eu vejo que a Grande Oliveira chegou a ter 542 crianças. Nós começamos com 10 crianças, 10 menores.